gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos continuar falando sobre o movimento retilíneo uniforme e hoje nós vamos falar sobre os gráficos desse tipo de movimento. Tá? Hoje a gente vai analisar graficamente o movimento retilíneo uniforme. Mas antes, não esqueça aqui de já deixar o seu like. Se você ainda não tiver inscrito no canal, vai lá, aproveita, se inscreve, é rapidinho e volta aqui para o vídeo, beleza? Vamos continuar o movimento retilíneo uniforme? Vamos lá. Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar graficamente a respeito desse tipo de movimento. E o primeiro gráfico que a gente vai ver é o gráfico da posição em função do tempo. Esse tipo de gráfico, ele vai te mostrar algumas informações muito relevantes a respeito do movimento que está ocorrendo. Bom, mas lembrando que nós estamos estudando o movimento retilíneo uniforme e esse movimento é descrito por essa função aqui. Isso aqui é uma função que vem lá da matemática. O S, ele representa quem? Ele representa o contradomínio, ou seja, a imagem da função. Ele é dependente do tempo, que nos remete a quem? Ao domínio da função. Beleza? E com esse gráfico, nós podemos tirar algumas informações muito importantes. Primeiramente, nesse gráfico, o eixo vertical é o eixo da posição e o eixo horizontal é o eixo do tempo. Beleza? Esse gráfico ele sempre apresenta como característica uma reta. Uma reta inclinada para cima ou para baixo, que a gente vai falar já já sobre essa característica. E vai sempre apresentar uma outra informação de suma importância, que é a posição inicial do corpo. Primeiro, quando a reta está inclinada para cima, significa que V é positivo. Ou seja, o movimento ele é progressivo, beleza? Agora, quando eu tenho aquele ponto ali amarelo, onde a reta ela encosta no eixo vertical, isso significa que aquele ponto é o ponto de posição inicial, tá? Então, toda vez que eu tenho um gráfico e eu tenho observei ele, bati o olho, eu sei se o movimento vai ser progressivo ou retrógrado, sei também a posição inicial, beleza? Bom, se eu tenho uma reta inclinada para baixo, aí V vai ser negativo e o movimento vai ser retrógrado. E preste bem atenção, porque naquele eixo vertical, se você observar, é onde tem também o S0. Tá? Ou seja, é da onde o corpo está começando o movimento, beleza? Então, nós vimos aqui nesse slide como observar justamente essas primeiras características. Mas, além dessas características, eu consigo determinar a velocidade. Como que eu determino a velocidade? Gente, o gráfico ele tem um determinado ângulo, porque é uma reta inclinada. Então, se eu observar aqui, ó, eu vou ter essa figura aqui, é um triângulo retângulo. Então, eu posso usar uma relação trigonométrica para achar a velocidade. Porque a velocidade aqui, ela vai ser justamente a tangente do ângulo. Então, se eu observar, ó, o ângulo formado entre a curva e o eixo horizontal, ele vai me ter de frente aqui o lado que é o ΔS, ou seja, a variação da posição. Então, isso no triângulo, a gente chamaria de cateto oposto. E o eixo horizontal, que é o eixo do tempo, vai me dar quem? O cateto adjacente, que é justamente a relação de tangente. Se eu observar, ó, o cateto oposto é ΔS, o cateto adjacente é o ΔT,
Então, ó, ΔS sobre ΔT é quem? É justamente a velocidade. Então, para eu determinar a velocidade de um corpo por meio do gráfico, é só eu fazer a tangente do ângulo formado entre a curva e o eixo horizontal. Beleza? A gente vai ver um exemplo já já sobre isso, tá? Mas antes de ver esse exemplo, a gente vai ver o gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui, como é velocidade em função do tempo, a velocidade está no eixo vertical e o tempo está no eixo horizontal. Tá? E aí eu tenho duas possibilidades, mas com uma característica única. O gráfico da velocidade ele é sempre uma reta na horizontal. Por que isso? Porque a velocidade não muda, a velocidade ela é constante. E quando eu tenho um gráfico com uma reta na horizontal, é porque o valor de V, conforme o tempo passa, não se altera. Então, o gráfico velocidade em função do tempo sempre vai ser uma reta na horizontal. E a reta na horizontal, como ela estando no eixo positivo, ou seja, na parte de cima do gráfico, a velocidade vai ser progressiva, tá? Agora, se eu tivesse uma reta na parte negativa do eixo da velocidade, a velocidade seria retrógrada, tá? Ou seja, o movimento seria retrógrado, beleza? Então, eu posso ter esses dois tipos de gráfico, mas observem que sempre dá uma reta na horizontal, pois a velocidade ela é constante. Bom, e outra informação que nós podemos retirar com esse gráfico da velocidade pelo tempo é o ΔS, é o deslocamento. Porque se eu fizer a área desse gráfico, eu vou obter justamente o ΔS. Isso aqui é um retângulo, tá? Qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é a largura vezes o comprimento. Beleza? Então, toda vez que eu faço a área de um gráfico, velocidade por tempo, eu tenho o deslocamento. Beleza? Agora, vamos ver aqui um exemplo. Vamos calcular aqui algumas coisas. Vamos aqui pedir qual é a função horária da posição, ou seja, S é igual a S0 mais VT. Vamos determinar quem é o S0 e quem é a velocidade, para determinarmos qual é essa função horária. Beleza? Então, primeiro ponto principal. Eu consigo observar aqui, deixa eu apagar aqui a função que eu escrevi, eu consigo determinar a velocidade como? Por meio da tangente. Então, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se nós observarmos ali, a tangente é o ΔS sobre o ΔT. Quem é o ΔS? Note aqui, ó, quem é a posição final? 200. Quem é a posição inicial? 40. Então, ó, se nós observarmos, ΔS é quem? Posição final menos posição inicial. E o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. E substituindo os valores, nós teremos o quê? 200 menos 40 sobre tempo final, 20 segundos. Tempo inicial, eu comecei o meu movimento contando a partir do zero. Então, o que acontece? Tempo inicial é o zero. Então, vai ficar 200 menos 40, 160. 160 dividido por 20 vai dar 8. Ou seja, a velocidade aí, nesse caso, ó, posição está em metros, tempo está em segundos. Então, a tangente, que deu 8, vai ser o quê?
8 metros por segundo, porque a tangente é igual à velocidade. Beleza? Então, aqui nós podemos perceber que a função horária vai ser S igual a 40 mais 8t. Bruno, mas de onde surgiu o 40? Se a gente observar, a posição inicial é 40 metros. Beleza? Tranquilo, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação dos outros vídeos. Então, gente, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!